Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu tinha um trabalho de fim de semana como frentista em um posto de gasolina na estrada aqui em Nova Jersey. Vi todo tipo de coisa louca durante o ano em que trabalhei lá, mas honestamente, a maioria das coisas hoje em dia parecem engraçadas, como alguns dos encontros mais próximos com clientes malucos ou a vez em que fui roubado. Eu não estava realmente em perigo de vida. Eu sei como me cuidar e sei que não devo fazer nada além de cooperar com alguém desesperado o suficiente para apontar uma arma para mim. Somos treinados para entregar o dinheiro, afinal ele é segurado, mas não há como colocar meu cérebro de volta no crânio se eu decidir ser um herói por causa de $50 e troco. Quero dizer, o cara estava ainda mais assustado do que eu, então isso acabou sendo como uma história louca, mas não tão assustadora, que não tenho problema em contar em festas ou encontros, ou qualquer coisa assim. Mas então, há essa coisa que aconteceu que eu não menciono tão facilmente, e que só sai quando as pessoas querem saber qual foi a pior coisa que eu vi. Às vezes, nem estou no clima para falar sobre isso, porque sei que pode ter sido apenas uma coisa rara que aconteceu só comigo, mas em outros momentos, sinto que tenho que alertar as pessoas para que reconheçam e ajam como eu fiz. Esse é outro aspecto disso que eu odeio. Sinto que soa como se eu estivesse tentando me fazer parecer um herói nessa situação, mas posso garantir que não me sinto assim de jeito nenhum. Sinto que fiz o mínimo necessário, mas enfim, chega de introdução. Vou contar a história. Uma noite, eu estava trabalhando no turno da noite, quando um Audi com placas da Carolina do Sul parou por volta das 2 da manhã. Um cara saiu pedindo para eu encher o tanque enquanto ele ia ao banheiro. Ele colocou um bilhete de $20 no meu bolso da camisa, prometendo mais 20 se eu conseguisse encher o tanque rapidamente. Naturalmente, eu me apressei para fazer o que ele disse, e notei uma garota da idade escolar dormindo no banco de trás, coberta até o queixo com um cobertor. Eu não queria acordá-la e correr o risco de perder minhas gorjetas. Então continuei enchendo o tanque o mais rápido possível, enquanto ainda tomava cuidado, observando-a para garantir que não acordasse. Ela continuou dormindo, e enquanto me concentrava mais em encher o tanque, de repente, senti um calafrio percorrer meu corpo quando olhei para cima e vi que ela estava me encarando com os olhos bem abertos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela murmurou 2 palavras claras através do vidro para mim: "Me ajuda." Houve um momento em que simplesmente parei, com a mão na bomba de gasolina, sem continuar a encher. Então, ouvi a voz dele perguntando: "Ei, está tudo bem aí?" Eu tive que pensar rápido. Eu disse a ele que algo estava errado com a bomba e que poderia voltar para dentro para reiniciá-la, para que a gasolina começasse a ser bombeada novamente. Continuei falando sobre como isso tinha acontecido durante todo o dia, pedi desculpas pelo inconveniente e garanti a ele que estaria funcionando em apenas 1 segundo. Corri para dentro, apertei o alarme silencioso e depois voltei para terminar de encher o tanque dele. Ele caiu em toda a história e, se posso dizer, fiz uma performance digna de um Oscar, sem surtar completamente, sem estrangulá-lo ou fazendo alguma tentativa equivocada de realmente resgatar a garota. Os policiais depois me disseram que fiz a coisa certa. Eu tinha o número da placa dele nas câmeras, consegui ver bem ele e a garota, e as impressões digitais dele estavam no dinheiro que ele me deu. Garanti ligar para a polícia assim que ele saiu, mas, graças ao alarme silencioso, uma viatura já estava a caminho de mim. O despachante redirecionou o policial para a estrada onde o cara tinha parado. E bingo, ele foi parado em uma blitz. Supostamente tudo terminou bem para aquela garota em particular, mas quantas outras não têm a chance de sinalizar por ajuda como ela? Quantas acabam no porta-malas em vez do banco de trás? Quantas não são resgatadas? São essas as perguntas que tento não pensar muito, por isso não gosto de contar essa história com muita frequência. No entanto, sinto que é importante compartilhá-la às vezes como um aviso. Se isso chegar a muitas pessoas, talvez eu economize um bocado de fôlego e muitas noites sem dormir.
Preciso começar dizendo que não acredito em fantasmas, nem em qualquer outro tipo de atividade paranormal. E este não é um esforço para convencer as pessoas de sua existência. Mas o que posso dizer é que tenho uma mente aberta em relação a coisas que não consigo explicar usando lógica e raciocínio. Eu sei que algo aconteceu comigo, só não sei o que, e nada do que ouvi até agora chegou perto de uma explicação satisfatória. Mas é isso que me deixa arrepiado. Se eu pudesse simplesmente atribuir isso a ver um fantasma, ou testemunhar um defeito na Matrix, como algumas pessoas chamam, ou qualquer coisa desse tipo, pelo menos eu poderia encerrar o assunto e seguir em frente. Mas não posso, porque não faço ideia do que aconteceu naquela noite, e ninguém mais também. Eu costumava trabalhar para uma empresa de segurança que prestava serviços noturnos para grandes prédios de escritórios no centro de Houston. Alguns desses prédios eram lugares realmente agradáveis, com escritórios de segurança que tinham todo tipo de amenidades que outros não tinham. O único problema é que eles proporcionavam alguns dos turnos da noite mais entediantes que você poderia imaginar. Trabalhar como guarda pode ser exaustivo e perigoso, mas o tédio é um tipo diferente de veneno. Então, entenda quando eu digo que, entre todos os lugares onde eu esperava que a guarda fosse mais assustadora, esses lugares não estavam nem perto dos 10 primeiros. Um dos prédios onde trabalhávamos tinha vários escritórios em cada andar, com um layout em forma de U. Cada um dos andares era ocupado por uma empresa diferente na maior parte. De qualquer forma, a maioria tinha um design diferente, mas o mesmo layout incluía essas placas de metal polido que ficavam nos cantos de cada corredor. Elas eram posicionadas nos ângulos de 90 graus do formato em U, e a princípio, eu achei que fosse apenas uma escolha de design estranha. Mas logo percebi que eram como espelhos. Se alguém estivesse caminhando pelo corredor conectado e você não pudesse vê-lo, poderia notar um pequeno movimento no metal polido para não esbarrar em ninguém e não se assustar. Inteligente, não é? Bem, ouça essa. Uma noite estava trabalhando no turno da noite com 2 colegas quando chegou a minha vez de fazer uma ronda física pelo prédio. Tínhamos a maior parte do prédio mapeada com câmeras, mas nenhum guarda de segurança que se preze confia apenas em eletrônicos. Então, a cada meia hora, um dos guardas fazia uma rápida caminhada pelos andares só para garantir que tudo estivesse ok. A maioria dos caras usava apenas os elevadores para subir e descer, mas foi por volta desse horário que decidi usar as escadas algumas vezes por noite para tentar fazer um pouco de exercício. Eu estava alguns quilos acima do peso que queria, e subir mesmo 5 ou 6 lances de escadas era um saco, então eu subia o máximo possível de lances e depois pegava o elevador o restante do caminho. Também ajudava a passar o tempo nesses turnos infernais, então era só ganho na minha opinião. Enfim, uma noite consegui subir todos os lances até o 9º andar, o que era completamente um recorde para mim, mas eu estava completamente sem fôlego. Tive literalmente que me apoiar na parede para recuperar o fôlego, certificando-me de ficar nos pontos cegos das escadas para que meus colegas não vissem e rissem de mim. E então, depois de me recompor, saí para o corredor em direção à primeira curva e aquele U que mencionei antes. Ao me aproximar a poucos metros, eu congelei. Pela primeira vez em todo o tempo que trabalhei lá, vi um reflexo naquela placa de metal polido. Não era cristalino, mas era 100% algo diferente do que eu já havia visto. Algo que você sempre percebe quando olha para algo que viu 100 vezes antes. Mas eu conseguia ver claramente alguém parado no corredor conectado, usando o mesmo tipo de uniforme de segurança que eu. Chamei, pensando que era um dos meus colegas de trabalho, e então a figura de camisa branca se moveu repentinamente para fora da vista. Na hora, pensei que fosse uma brincadeira, que eles estivessem tentando me assustar. Então, ao virar as curvas, continuei chamando. Ei, sei que você está aí, idiota. Vi você no reflexo. Passei por cada canto e não vi ninguém. Então supus que a pessoa tinha se escondido em uma das salas de reunião ou escritórios como plano B. Verifiquei todos e cada um deles, e estavam todos vazios.
Chamei pelo rádio para garantir que alguém realmente estava lá em cima comigo e apenas se escondendo em um armário ou algo assim por serem um bando de imaturos idiotas. E no momento em que ouvi ambos os caras falando pelo mesmo rádio, senti um pouco de medo. Ou eu estava tendo algum tipo de episódio estranho depois de subir apressadamente esses 9 lances, onde meus olhos estavam me enganando, ou um deles não era um resultado desejável. Então, naturalmente, comecei a ficar um pouco preocupado. Não muito preocupado, apenas um pouco. Decidi pegar o elevador o restante do caminho, ainda preocupado com minha saúde e tudo mais. Mas enquanto caminhava de volta para lá, algo aconteceu que me faz sentir frio, só de pensar hoje. Senti como se alguém tivesse vindo por trás de mim, muito rapidamente também. Ouvi os passos além dos meus próprios e senti aquela sensação de perigo iminente quando alguém se aproxima por trás. Virei, com a mão na minha arma pronta para me defender, mas não havia nada, apenas um corredor vazio comigo lá. Eu nem consigo pensar nas palavras para o tipo de medo que senti naquele momento. O melhor que posso imaginar é que era como uma força física. Aquele medo me atingiu e me empurrou em direção ao elevador em passos rápidos. Eu estava convencido de que alguém estava lá em cima comigo, mas ao mesmo tempo, eles teriam que ser psíquicos ou um ninja para me surpreender assim, ou pelo menos me fazer sentir que estava sendo espiado. Nada disso fazia sentido, e quanto mais eu pensava, mais parecia que havia algo errado comigo, e não que algo estranho estava acontecendo. Assim que estava seguro no elevador, liguei para meus colegas e pedi para observarem todas as câmeras no 10º andar para qualquer movimento. Eles responderam perguntando se estava tudo bem ou se precisava de ajuda, provavelmente porque podiam ouvir o estado em que eu estava. Mas pedi para eles calarem a boca, observarem as câmeras e me dizerem se conseguiam ver algo ou alguém. Eu esperava um não, e então teria que aceitar que estava tendo algum tipo de emergência médica e talvez até chamar uma ambulância. Ouvi falar de pessoas que tiveram derrames ou ataques cardíacos e como podem se sentir confusas ou em pânico ou algo assim. Então era só o que minha mente hipocondríaca estava pensando. Mas então, quando meu rádio voltou a funcionar, ouvi a próxima coisa que eles disseram e juro por Deus que senti que ia vomitar. Meu colega de trabalho voltou dizendo: "Sim, sim, tem alguém aí com você. Estamos indo para o elevador agora." Enviei-o para o térreo e, se eu for honesto, fiquei estranhamente aliviado. Eu não ia ter um derrame e não estava ficando louco. Realmente tinha alguém lá no 10º andar e eles estavam prestes a levar uma surra por me assustarem tanto. Passamos juntos por todos os ambientes, chamando esse possível intruso o tempo todo, dizendo coisas como: "Venha cá, saia daí, você está invadindo a propriedade." E até mesmo coisas como: "Esse é um jeito terrível de acabar baleado." Estávamos apenas blefando, e não foi um grande problema não encontrarmos esse intruso no 10º andar, porque eles poderiam ter facilmente usado a escada para escapar para outro andar. Mas em vez de ir atrás deles, voltamos ao escritório de segurança e assistimos às câmeras, esperando pela chegada da polícia de verdade. No caminho de volta ao escritório, perguntei ao meu colega o que exatamente ele tinha visto nas câmeras de segurança e descobri que ele não viu nada definitivo, apenas movimentos borrados nas bordas de um monitor, o suficiente para saber que A, definitivamente havia alguém lá em cima, e B, pareciam saber onde estavam os pontos cegos das câmeras. Foi isso que realmente acendeu os alarmes para meus colegas de que coisas desse tipo sugerem que alguém havia investigado o local. Ou seja, feito um reconhecimento durante o dia, possivelmente disfarçado como cliente ou funcionário, para saber onde ir e como chegar lá sem ser visto imediatamente. Muitas pessoas me perguntaram como essa pessoa poderia ter entrado no prédio em primeiro lugar e se isso não me incomodava de todo. A resposta para isso é sim, me incomodava, mas não somos treinados para perder tempo pensando. Somos treinados para reagir a invasores quando eles ocorrem e nos concentrar em prendê-los para a polícia ou retirá-los do prédio sem que ninguém se machuque. Você se concentra na casa depois,
No momento, você se concentra no invasor. De qualquer forma, assistimos às câmeras, chamamos a polícia e tentamos descobrir para onde diabos esse invasor poderia ter ido, evitando todas as câmeras de segurança. Ficamos olhando para as câmeras por cerca de 15 a 20 minutos antes da chegada da polícia e não vimos movimento algum. E quando os policiais chegaram, ajudamos a varrer todos os andares e escritórios para garantir que ninguém estivesse por perto. Eles foram bastante minuciosos, abrindo armários e verificando embaixo das mesas, mas ainda assim não encontramos ninguém. Até os policiais disseram que deveria ter sido assustador para quem estava lá em cima sozinho, o que para mim soava como o eufemismo do século. Mas naquele momento, quando estávamos lidando com a situação, eu tinha certeza de que não era apenas eu enlouquecendo. A situação estava se resolvendo, então eu estava relativamente calmo novamente. Quando os policiais saíram, ligamos os sistemas de alarme do 9º ao 13º andar, o que significava que se alguém entrasse nesses andares novamente, seríamos alertados imediatamente e uma chamada para a polícia seria feita automaticamente. Nenhum alarme foi acionado naquela noite, então pensamos que o episódio estava praticamente encerrado. Tivemos que conversar com o chefe de segurança sobre isso, e não havia dúvida de que ele ficaria muito interessado em como permitimos que algo assim acontecesse. Mas ninguém esperava ser demitido ou algo assim, então terminamos o turno o mais próximo possível do normal, e simplesmente fomos para casa com uma sensação estranha. Foi só nas semanas seguintes que percebi o quanto a experiência tinha me afetado, e quanto mais eu pensava nisso, pior era o sentimento. Pensar que eu tinha colocado isso para trás de mim acabou sendo um erro de julgamento enorme da minha parte. Ou talvez eu tenha fechado a caixa e ela simplesmente se abriu novamente, eu não sei. Pensei no que poderia ter causado aqueles sons e imagens, o que poderia ter me dado aquela sensação de alguém se aproximando por trás de mim. E depois de pensar sobre isso por tempo suficiente, decidi que não queria mais trabalhar lá. E quando me disseram que não podia escolher em quais turnos eu estava, fui obrigado a procurar emprego em outro lugar. Não tenho medo de admitir que tenho medo do que quer que tenha acontecido lá em cima, e ao invés de seguir um buraco de coelho louco tentando explicar isso, achei melhor apenas sair dali e recomeçar em outro lugar. Nunca aconteceu de novo, nem nada parecido, mas você pode apostar seu último dólar que, se acontecer, estou me mudando novamente. Trabalhei para o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas por 8 anos, e nesse tempo, só precisei usar minha arma uma vez. Muitos outros policiais do de lá poderiam dizer que é meio milagroso e que eu deveria me considerar sortudo. Eu me considero, de certa forma, mas esses mesmos policiais também admitiriam que meu único tiroteio vale por 3 ou 4 dos deles, puramente por circunstância. Estava dirigindo por North Vegas uma noite, depois de receber um chamado para ir ao 7-Eleven na Avenida East Owens. No caminho de volta para a Strip, estava reduzindo a velocidade ao me aproximar de alguns semáforos quando vi algo estranho na rua James à minha direita. Havia um carro estacionado na calçada com todas as luzes internas ligadas e parecia que o motorista estava caído em uma posição bastante estranha. Não tinha outras chamadas, então pensei em dar uma volta no quarteirão e depois passar devagar para ver se ele estava bem. E lá estava ele, um cara desmaiado no banco do motorista do carro. Após uma rápida olhada ao redor, tanto no lado do motorista quanto no do passageiro, para procurar armas ou narcóticos, bati algumas vezes na janela para acordá-lo. O cara parecia ter uns 30 anos, hispânico, com cabelo curto e vestido com o que parecia ser uniforme de trabalho. Quando bati na janela, ele acordou assustado e uma das primeiras coisas que disse foi: "Meu Deus, policial, me desculpe muito, esta é literalmente minha casa ali. Acho que acabei cochilando um pouco e estacionei aqui." Perguntei de onde ele vinha e ele me disse que trabalhava à noite em uma planta química em Henderson.
Ele tinha passado o dia todo fazendo algo para a família e depois teve que trabalhar imediatamente. Então, depois de quase 24 horas sem dormir, deve ter caído no sono assim que foi seguro fechar os olhos por alguns minutos. Normalmente, eu teria que fazer um teste de sobriedade nesse caso, mas ele parecia genuinamente exausto, com os olhos vermelhos e falando de forma bastante sonolenta, embora estivesse se recuperando aos poucos. Não cheirava a álcool e sua identificação foi verificada, mas algo ainda não estava certo para mim. Quando perguntei em qual planta química ele trabalhava, ele disse óleo em cloro-alcali, mas tinha um primo na indústria química que trabalhava no mesmo parque industrial de Henderson, mas para uma empresa chamada Borman. Borman era a única empresa química com turnos noturnos naquela época. Então, se ele não trabalhasse para Borman, só poderia estar trabalhando como segurança noturno. Mas como ele estava vestido para uma linha de produção ou algum outro tipo de trabalho pesado, não havia explicação para ele estar tão tarde assim. Verifiquei sua identificação e o histórico dele se resumia a algumas multas de estacionamento atrasadas, mas pensei que, apenas para ter certeza, faria um teste de sobriedade e talvez uma busca no veículo se notasse algo durante o teste. No pior dos casos, isso seria uma inconveniência menor para o cara e ele provavelmente entenderia meus motivos para fazê-lo, dado o frio que estava fazendo. Mas em um cenário ideal, eu encontraria o que estava fazendo meus sentidos de alerta nessa situação. Peguei o cara em uma mentira, uma pequena mentira, mas sempre que isso acontece, você tem que se lembrar de que ninguém com intenções inocentes ou positivas conta mentiras casuais assim, especialmente não para policiais. Então, voltei ao carro do sujeito e perguntei se ele se importaria de passar por um rápido teste de sobriedade. Ele respondeu: "Não, claro, senhor." Mas houve uma pausa ligeiramente desconfortável antes de ele dizer: "Você quer que eu faça agora?" Eu acenei com a cabeça e ele apenas me olhou como se dissesse: "Sério, achei que estávamos de boa." Expliquei a ele que, por mais que apreciasse o quão cansado ele estava e o quanto havia trabalhado, fui ordenado a fazer um teste nele, dadas as circunstâncias. Prometi ser o mais rápido possível para podermos colocá-lo dentro e na cama, mas que eu precisava fazer isso ou corria o risco de deixar meu sargento bravo. Isso era mentira total. Mas, em vez de sair do carro, o braço do cara, que estava apoiado na porta onde a janela estava aberta, desapareceu atrás da porta, onde eu não conseguia ver. Isso é um grande sinal de alerta quando se trata de lidar com policiais, especialmente durante uma parada de trânsito ou qualquer tipo de interação veicular. Pode me chamar de puxa-saco, dizer que seus impostos pagam meu salário ou que vai me mandar embora, mas enquanto você mantiver suas mãos aparecendo, normalmente fico de boa. Você começa a colocar suas mãos em lugares que não posso ver e começo a ficar nervoso. Dei um passo rápido em direção ao cara, peguei minha arma e disse a ele muito educadamente, para manter as mãos onde eu pudesse vê-las. Ele as levantou dizendo: Ok, agente, relaxa. Mas começou a abaixá-las novamente quando começamos a discutir sobre o teste de sobriedade. Tive que fisicamente prender o braço esquerdo do cara na porta para impedi-lo de alcançar, mas ele continuou dizendo: Está tudo bem, não tenho nenhuma arma no carro, só estou tentando abrir a porta." Então, disse a ele para abrir a porta com a outra mão e foi aí que ele a pegou. O cara tinha uma arma escondida atrás das costas no banco do motorista e eu estava tão concentrado no que o braço esquerdo dele estava alcançando que considerei o tempo todo que ele estava se inclinando para pegar a alavanca e assim se empurrava para frente, pegou a arma e começou a atirar em mim. Uma das balas dele acertou meu braço esquerdo, mas minha arma estava na minha mão direita, então recuei e, em seguida, descarreguei pela janela traseira do passageiro, colocando balas no assento do motorista e no peito do sujeito. Meu braço esquerdo se recusou a funcionar comigo, então tive que pegar meu rádio com a minha mão direita ainda segurando minha arma para chamar um atendimento médico,
me colocando em grande desvantagem por alguns segundos, e se o cara ainda era uma ameaça, poderia ter me desarmado com alguns tiros bem cronometrados e bem colocados. Mas felizmente não foi assim. Depois de chamar, imediatamente treinei minha arma para ele e instintivamente comecei a gritar comandos para ele. Estava aterrorizado, sem ideia do que fazer. Não queria atirar no cara de novo, mas desarmá-lo ou detê-lo era fora de questão, graças à bala que ele disparou pelo meu braço. Lembro de como parei de gritar comandos para ele por um segundo, apenas para ouvir o cara começar a dizer fraco algo como: "Por que você me atirou, cara? Eu estou correndo fora de casa." Ele disse isso como se não tivesse sido ele o primeiro a abrir fogo contra mim, como se eu tivesse apenas atirado nele por ter sido surpreendido no banco de trás. Isso é mais comum do que você pensa. Uma vez eu assisti uma mulher fugir de uma parada de tráfego, bater seu carro contra um SUV familiar, tentar apunhalar o oficial que a puxou de seu carro em fumaça, e então deitar e algemar dizendo que não fez nada. Eu acho que algumas pessoas ficam muito assustadas quando pensam que vão para a prisão, seja pelo primeiro ou pelos criminosos em série. Algumas pessoas conseguem levá-la. Eles crescem no sistema prisional. Acho que é como um lar longe de casa. Mas outros, bem, às vezes eu acho que eles escolhem a morte em vez de desistir do que estão fazendo. Por exemplo, o cara que feriu meu bíceps esquerdo. Você pensaria que ele era algum membro procurado de cartel com 100 mandados de prisão, mas não. Ele nunca tinha tido problemas com a lei antes. Só não conseguia encarar ficar sem as drogas de que era dependente. Isso foi tudo o que meus colegas policiais encontraram em seu carro. Uma garrafa de Oxy sem receita médica. Eu tinha apenas 19 anos quando me mudei pela primeira vez para os Estados Unidos. Meu pai morreu quando eu ainda era um bebê e minha mãe faleceu de câncer poucos dias antes do meu 18º aniversário. Fiquei um tempo com minha irmã, que já era casada e tinha filhos naquela época. Mas não demorou muito para eu começar a sonhar com uma vida longe da Guatemala. Iniciei meu processo de inscrição logo em seguida e consegui um patrocinador e um emprego no Texas com a ajuda de um velho amigo do meu pai. Cerca de 18 meses depois, cheguei à cidade de Laredo. Os Estados Unidos eram novos, grandes e excitantes, e apesar do trabalho árduo e do salário não ser lá grande coisa, eu estava feliz. Minha avó costumava dizer: "Ao falta de pão, tortilha." Quando não se tem pão, você se vira com tortilhas. E foi exatamente o que fiz. Trabalhei no meu emprego ruim, dormi em um apartamento compartilhado e ruim, com fé de que as coisas melhorariam com o tempo. E melhoraram, mas como diz um ditado que gosto, sempre é mais escuro antes do amanhecer. Justo quando parecia que as coisas estavam indo bem, houve um incêndio no prédio de apartamentos onde eu morava. Acordamos com alguém batendo na nossa porta e quando saímos correndo, metade do prédio estava tomado pelas chamas. Acho que algumas pessoas realmente morreram naquela noite. Foi horrível. Então, mesmo que estivesse condenado a viver no meu carro no futuro previsível, foi meio que pela graça de Deus que passei por isso. Então, era eu vivendo no meu carro, trabalhando na cantina até tarde da noite, economizando cada centavo para um plano que ainda não havia pensado. Havia muita gente desesperada em Laredo naquela época, e mais delas se voltavam para o crime para tentar melhorar de vida. Recebi mais de uma oferta para me envolver em algo que realmente não deveria, mas graças a Deus, tive a força e a sabedoria para permanecer no caminho certo. Algumas das ofertas me fazem rir quando penso nelas hoje em dia. Simplesmente não consigo imaginar eu, magrinho como sou, vendendo drogas ou dirigindo prostitutas por aí. Teria sido engolido vivo depois de 5 minutos lá fora. Mas outras coisas nas quais me meti não me fazem rir tanto assim. Uma noite, eu estava de intervalo do meu turno na cantina e fui até uma loja de conveniência para comprar um refrigerante e talvez alguns cigarros. Em vez de voltar direto para a cantina,
Encostei-me a uma parede fora da loja. Acendi um cigarro enquanto tomava meu refrigerante, perdido em meus pensamentos. Foi então que ouvi uma voz dizendo: "Você trabalha demais, filho." Ele disse isso em espanhol, mas tinha um tom paternal sobre ele, e quando olhei ao redor, vi um sujeito com jeito de vaqueiro se aproximando de mim. Disse vaqueiro como um cowboy, mas ele estava vestido chique, botas boas, chapéu bonito, fivela grande e brilhante. Você conhece o tipo. Eu disse algo como só tentando sobreviver, pensando que ele ia seguir em frente depois de um comentário passageiro, mas ele não o fez. Ele veio direto até mim e disse em espanhol: "Não é como todo mundo costumava passear com seus cachorros com salsichas, né? Acho que até alguns chapins não entenderiam o que isso significa, então deixe-me explicar. Na Guatemala, dizemos algo que basicamente significa quando os tempos eram melhores e as pessoas eram mais ricas. Pessoas prósperas podiam dar aos seus cachorros carnes deliciosas como chorizo ou longaniza. Então é um ditado que se refere a esse tipo de período. O problema é que é uma frase muito guatemalteca. E o sotaque do cara era muito obviamente mexicano. Então você pode imaginar minha confusão. Perguntei a ele chapán, gíria para pessoas da Guatemala, mas ele apenas riu, balançou a cabeça e disse que já tinha andado por todo lugar. Isso fez sentido, mas o que não fazia sentido era como ele sabia que eu era da Guatemala. Perguntei como ele sabia de onde eu era, e ele me disse que era seu trabalho saber coisas sobre as pessoas. Segundo ele, esse trabalho pagava muito bem, e se eu estivesse disposto a abrir mão de algo, poderia ganhar muito dinheiro também. Na hora, reconheci aquele mesmo tom escorregadio de alguém que quer que eu faça algo ilegal para ele. Então me preparei para dizer: "Obrigado, mas não, obrigado." Mas ele deve ter lido isso na minha linguagem corporal, ou algo assim, porque começou a tentar me tranquilizar. Ele me disse que sim, o que estava propondo era ilegal, mas não era imoral. Eu não estaria transportando veneno viciante pela fronteira ou ajudando jovens mulheres a se meter em situações perigosas que destroem vidas. Não era nada que me levaria à deportação. Eu não poderia trabalhar por pelo menos 6 a 8 semanas depois do que ele estava propondo, mas todas as minhas despesas seriam pagas durante esse período, e eu sairia com $4.000 em dinheiro vivo. $4.000 eram mais do que a metade do meu salário anual naquela época, e muito mais do que qualquer cafetão ou traficante estava oferecendo. Então, com a promessa de que o trabalho não era imoral, admito que ele tinha minha atenção. Ele continuou explicando que, nos Estados Unidos, o truque para ganhar dinheiro fora da lei era ficar longe do vício, das drogas e da prostituição, e trabalhar com os gringos, não contra eles. E quanto mais ricos esses gringos fossem, melhor. Achei que ele estava falando de algum tipo de crime financeiro, já que ele insistia que ninguém se machucaria e que ele trabalhava com as melhores pessoas ao redor, nas palavras dele. Acho que ele me manteve no escuro para manter minha curiosidade, algo que ele praticava muitas vezes, provavelmente. Mas funcionou, e no final perguntei o que eu precisava fazer para colocar as mãos naquele tipo de dinheiro por apenas algumas semanas de trabalho. Mas então, ao invés de me dizer claramente, o rico vaquero lançou uma série de perguntas sobre minha saúde. Ele me perguntou se eu tinha diabetes, algum problema cardíaco, se estava tomando medicamentos, tudo relacionado à saúde que não fazia muito sentido para mim no início. Eu pensei que, seja lá o que fosse, eu precisava estar em boa forma e saudável para isso. E Deus sabe que eu estava certo sobre isso. Não me ofereceram $4.000 pelo meu trabalho, mas em troca de um dos meus rins. E quando ele disse isso pela primeira vez, pensei que devia ter entendido errado, ou que ele estava usando algum tipo de gíria que eu não conhecia. Ele confundiu minha confusão com choque, e mais uma vez entrou nesse método que parecia bem ensaiado para tentar me convencer. Ele me disse que um jovem em boa forma como eu poderia sobreviver com um rim, e que com tempo suficiente ele poderia até crescer de volta. Eu podia ser jovem, pobre e bastante ingênuo,
Mas não era estúpido. Sabia que órgãos importantes não simplesmente crescem de volta. Pelo menos tinha certeza disso. Queria dizer ao cara para enfiar sua oferta onde o sol não brilha, pois era uma das coisas mais insanas que já ouvi. Mas algo me disse que ser rude com um homem desses não seria uma jogada muito sábia. Disse a ele que pensaria a respeito, e ele me deu um cartão com apenas um número de telefone escrito nele. Não liguei para o número, e sabia melhor do que sair falando sobre isso, porque sou de um lugar onde as pessoas se enterram com suas próprias palavras às vezes, mas também sou de um lugar onde as pessoas enterram dinheiro no túmulo também. Então, mantive minha boca fechada e me disse que, com trabalho duro, a prosperidade viria eventualmente. Soluções rápidas são raras na vida, e você nunca resolve problemas de longo prazo com soluções de curto prazo. Nunca ouvi falar de alguém que aceitou ofertas para vender seus órgãos, mas se um homem se sentia confortável e confiante o suficiente para abordar trabalhadores migrantes na rua, deve ter havido alguém por aí aceitando essas ofertas. Entendo o muro de silêncio envolvido em algo como tráfico de órgãos, mas você pensaria que encontraria uma ou duas pessoas que realmente o fizeram corretamente. Mas nunca encontrei, e acho que descobri por quê. Imagine que você saísse com um estranho, que ele o levasse a algum médico de beco e o anestesiasse sob a impressão de que você está perdendo apenas um dos seus 2 rins. Quem impediria que ele levasse mais ou tudo? Você teria que ser louco para concordar com algo assim. Louco, ou realmente desesperado. E é isso que me assusta. Eu amo este país, e amo ainda mais as pessoas. Mas para muitos migrantes como eu, o caminho é longo, difícil, e algumas pessoas nunca chegam ao fim. Trabalhei como agente penitenciário por 2 anos, 3 meses e 18 dias, porque foi tudo o que consegui aguentar. Depois disso, nem $1 milhão me faria entrar naquela cadeia do condado, e 1 bilhão só me faria trabalhar nos finais de semana. Minha cadeia nem era tão hardcore assim. Havia muitas outras cadeias na Califórnia com reputações muito piores do que a nossa. Mas trabalhar nos turnos da noite às vezes parecia um filme de terror. Os detentos adoravam jogar urina e fezes em nós e em outros detentos. Muitos detentos se envolviam em brigas entre si, às vezes até o pessoal também. Basicamente, toda a loucura que você vê na TV, na maioria das vezes, é baseada na realidade ou muito representativa do tipo de coisas que os detentos fazem. Mas mesmo assim, há apenas tanto tempo antes que algumas das coisas mais comuns se tornem totalmente rotineiras, e só as coisas realmente selvagens se destacam. A primeira coisa que me vem à mente é quando encontrei uma detenta tentando incendiar suas roupas com um isqueiro que ela tinha escondido lá onde você sabe. Não faço ideia por que ela estava tentando se queimar daquela maneira, mas ela chorou quando a peguei. Não porque estava agradecida por eu tê-la impedido, mas porque eu disse que teria que tirar o isqueiro dela. Eu disse para ela jogá-lo debaixo da porta, e ela fez. Depois a deixei chorando. Depois, teve a garota que encontrei meio morta, porque ela se enforcou com um lençol de cama. Eu estava tão convencido de que ela tinha ido embora, mas outro agente correu para lá para fazer massagem cardíaca nela, e ela acordou tossindo e cuspindo, e depois sobreviveu. Foi uma das coisas mais loucas que já vi. Juro que ela estava quase azul, e no minuto seguinte estava sentada, bebendo água e nos agradecendo por tê-la salvado. Você pensaria que ela ficaria brava por termos impedido ela, mas acho que as pessoas simplesmente ficam presas no momento, e quando percebem o que quase jogaram fora, são gratas por você ter ajudado a evitar isso. Outra vez, uma garota alegou que estava tendo um ataque cardíaco, mas nenhum de nós acreditou nela, já que ela fez um truque muito parecido, fingindo estar doente e depois nos atacando ou tentando fugir. Mas então, depois da troca de turno, um novo agente estava na ala da garota e de repente começou a duvidar que ela estivesse fingindo. O idiota abriu a porta da cela dela, se ajoelhou ao lado dela
e antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela o pegou pelo colarinho, puxou para baixo e cravou os dentes na pele da bochecha dele. Quando a equipe de intervenção chegou lá, nosso novo agente tinha um pedaço faltando na cara, e ouvi dizer que a detenta levou uma bela surra antes que ela cedesse. Ela recebeu acusações de agressão agravada por um prisioneiro. O agente precisou de 12 pontos e nunca mais voltou. Depois, teve essa outra detenta, muito mais agressiva e robusta, que decidiu que queria morrer. Ela tentou pular do segundo andar, mas um agente próximo a viu fazendo isso e a agarrou. Mas ao invés de tentar empurrar o agente antes de pular, a garota robusta decidiu que ia levar o agente com ela. Os dois estavam se equilibrando sobre a grade quando o guarda do sul apareceu para puxar os dois de volta. Mas ouvi dizer que por alguns segundos lá, parecia que tanto o agente quanto a detenta iriam para o hospital naquela noite. Aquela detenta sempre foi problema. Acho que porque ela sabia o quanto era fisicamente dominante. O único problema era que algumas garotas simplesmente não se importam com o tamanho do oponente delas. Uma garota me disse que eles também fazem caixões do tamanho dela. Ela estava acostumada a ver as garotas recuarem no mundo real, mas na cadeia isso não é tão comum. A mesma garota acabou sendo esfaqueada na parte de trás da cabeça por outra detenta. A faca penetrou no crânio dela e ela acabou com danos cerebrais. Nada grave, mas ela passou muito tempo na reabilitação, resolvendo alguns problemas motores. Mas então, o que me fez perder a paciência e simplesmente sair não foi nada que qualquer detento tenha feito. Foram meus próprios colegas de trabalho que me empurraram para o limite. Temos uma guarda feminina que juro que conseguiu o emprego por debaixo dos panos ou algo assim, mas ela era a pior. Todo mundo temia trabalhar com ela porque sabia que teria que fazer o dobro para compensar sua preguiça e incompetência. Diziam que ela seria demitida na próxima vez que errasse, mas quando ela errou, foi de uma maneira muito maior do que qualquer um poderia esperar. Ela pulou várias rondas de vigia e quando finalmente desceu para fazer uma, encontrou um detento masculino enforcado na cela. Mas ao contrário de quando encontrei a garota enforcada, não havia como trazer esse cara de volta. As pessoas disseram que ele estava morto há horas, e isso era quando deveríamos fazer rondas a cada meia hora mais ou menos. Pensamos que a cadeia ia jogá-la aos lobos, mas é por isso que acho que ela estava conectada. A cadeia tentou abafar tudo como um verdadeiro encobrimento. Achamos que alguém falsificou papéis para cobrir o erro dela, e ela acabou sendo empurrada para fora, sem ser envergonhada.